Olá, sou Osmar Eduardo e hoje a gente vai estar estudando sobre ministério. E sobre ministério eu já quero te deixar bem esclarecido que você, como igreja, já é chamado por Deus para prestar, para fazer algo em prol do reino de Deus. E hoje a gente vai estar estudando um pouco sobre esse assunto. Você que ainda não descobriu a sua chamada, que não descobriu o que Deus tem com a sua vida, eu quero te ajudar estudando juntamente com você. Então, vamos lá. Então, você sendo chamado como igreja, eu quero trazer algumas definições do que é ser igreja, para a gente poder estar aprendendo junto. Vamos lá? A palavra igreja, no Antigo Testamento, a gente vai ver um dos textos, para a gente poder entender. Um dos textos que eu quero trazer para você em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 4, onde o texto vai dizer assim: Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Então perceba que essa palavra ali destacada, assembleia, que vem como igreja, no Antigo Testamento a sua tradução se dá por carral. Carral se dá por ajuntamento de pessoas ou agrupamento de pessoas. E isso, nesse tempo, acontecia quando também os reis eles utilizavam essa palavra como uma convocação para uma guerra. E no Novo Testamento isso não é diferente, pois essa mesma palavra igreja do Antigo Testamento para o Novo, ela não muda o seu sentido. Isso a gente vai entender com base nesse texto que alguns rabinos traduziram esse texto, que a gente pode chamar por Septuaginta, a sua tradução do hebraico para o grego. E um dos textos que essa palavra igreja ela traz o seu sentido, a gente vê também ali no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 18, onde Jesus ele vai estar falando com Pedro. O texto vai dizer assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então perceba que o sentido ali do texto já traz a igreja em um âmbito, em um estado de guerra. E que guerra é essa que Cristo lhe traz? A guerra contra o próprio inferno, ou seja, a igreja avançando, a igreja guerreando, derrubando as estruturas do inferno para tirar aquelas almas que estão lá naquele lugar horrível. Então perceba que essa palavra igreja, no grego eklesia, traz, claro, como já dito aqui, a convocação para uma guerra. E também um outro significado que traz a eclesia é a eclesia romana. E o que seria essa eclesia romana? A eclesia romana, para você poder entender, a forma que Jesus ele está falando aqui com Pedro, o império que estava em evidência naquele tempo era o Império Romano, onde o povo judeu, o povo de Israel, estando em suas casas, em seus lares, de Roma, eram enviados comitivas a esses lares para que essas pessoas, ou seja, essa eclesia, que assim podemos chamar de um ajuntamento de pessoas, eles iam na casa dessas pessoas para implantar lá os seus valores. Só que assim, então a gente entende que eles vêm representando um império superior, um reinado superior. E é isso que Cristo também ele vai estar falando para Pedro e para os seus discípulos. Olha, enquanto vocês vão estar aqui na terra, vocês vão estar representando um reino superior aqui na terra, que é o reino de Deus. Então, para a gente poder entender, você aplicando para a sua vida, você está aqui na terra representando Jesus. Você está aqui nessa terra representando o reino de Deus. Então, também a gente pode entender o significado da palavra eclesia. Vem também a eclesia filosófica. O que seria essa eclesia filosófica? Simples.
a eclesia filosófica, trata-se de grandes pensadores, doutores que, ao saírem para discursar em praças, chamavam pessoas para irem junto acompanhar esse trabalho que eles iam fazer. Tanto que por isso que no meio de nós que somos cristãos, um dos sentidos que a gente mais entende sobre a palavra eclesia é que somos chamados para fora. Ou seja, sendo chamados para fora, a gente é chamado para fazer a obra de Deus e servir Deus em prol do seu reino, abençoando pessoas. Agora a gente também a gente vai entender, já que já falamos um pouco sobre ser igreja, a gente vai entender um pouco do chamado de Cristo de uma forma mais individual, digamos assim. Eu quero fazer a leitura com você na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11 e 12, onde o texto vai dizer: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Só que perceba a continuação desse texto, ele vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ali no versículo 11, você já percebe esse chamado um pouco de forma individual. Alguns são chamados para pregar, outros são chamados mais para orar, para interceder. Cada um Deus chamou de uma forma, cada um Deus fez para cada um uma promessa diferente. Quem sabe você, no cotidiano da sua vida, você pensa e se pergunta: por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que quem sabe a pessoa que é seu amigo, que é um próximo seu, não passa as mesmas dificuldades com você? Simples, porque nós somos chamados como igreja. Porém, além de sermos chamados como igreja, para cada um, Deus tem uma promessa. Para cada um, a chamada, o que Deus lhe entregou em suas mãos. Quem sabe para você, Deus entregou a chamada da pregação. E para a pessoa que está com você, está ao seu derredor, as pessoas que convivem com você, quem sabe é mais a chamada da intercessão, chamada da oração, a chamada do evangelismo. Então isso tudo a gente pode entender assim. E no versículo 12 o texto vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quando Deus ele lhe entrega para você uma chamada, é interessante a gente ver que, além de Cristo ele te entregar essa chamada, ele quer que você se aperfeiçoe naquilo que você foi chamado. Cristo ele quer que você se aperfeiçoe no seu chamado. Se você tem, por exemplo, uma chamada na parte da palavra, é bom a gente estudar, a gente ler a Bíblia, quem sabe fazer um curso teológico, quem sabe a gente se aperfeiçoar de alguma forma na palavra. Então, a gente pode entender que Jesus ele quer de nós um aperfeiçoamento, e é isso que Paulo ele vai estar relatando na sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. E Paulo, claro, sendo um dos maiores, quem sabe até influenciadores, logicamente depois de Jesus, um homem com uma chamada extraordinária, um homem com uma chamada maravilhosa, porém passando por muitas dificuldades, Paulo tinha uma das características fenomenal. Creio eu que talvez foi por essas razões que Cristo o chamou para fazer a sua obra. Paulo era um homem fantástico. Paulo, para quem não sabe, Paulo ele era poliglota. Paulo falava cerca de 4 idiomas. Paulo falava a linguagem grega, a linguagem hebraica, a linguagem aramaica, e também Paulo falava em latim. Com tudo isso, a gente vê que Paulo, já desde pequeno, recebia instruções. Paulo foi ensinado aos pés de um dos maiores mestres. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ou seja,
aprendendo, contudo, acerca da cultura judaica, estudando junto com um dos maiores mestres da sua época, Gamaliel, nas sinagogas, Paulo também carregava consigo uma das mais lindas características, que quem sabe também foi o motivo que Cristo, que o próprio Jesus, se responsabilizou em entregar essa chamada para ele. Paulo carregava consigo o que pode se chamar de cultura ocidental. O que é essa cultura ocidental? Em rápidas palavras, a cultura ocidental, Paulo ele carregava consigo a cultura judaica, a civilização romana e a filosofia grega. Ou seja, você percebe o fardo de conhecimento quanto esse grande homem de Deus ele carregava consigo. E também Paulo, de tantas dessas características que quem sabe foi o porquê Cristo o escolheu, é interessante dizer que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele funda cerca de 13 igrejas na Ásia. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreve mais da metade do Novo Testamento. Ele também, de perseguidor, se torna perseguido. Lembra de lá em Atos capítulo de número 9, onde o próprio Cristo se apresenta a ele e aonde ocorre ali a sua conversão, e disso ele vai entender para o que ele foi chamado e quem ele realmente é. Ou seja, de perseguidor, Paulo se torna perseguido. Eu acho interessante que Paulo tinha tanta intimidade com Deus, sendo um grande homem de Deus. Ali em sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, você vai ver ali que ele revela ter sido arrebatado. Paulo, ele se coloca ali em uma terceira pessoa. Você vai ver que ele não vai falar, ao você fazer a leitura ali do texto, você vai perceber que ele não vai estar falando eu fui arrebatado. Paulo ele vai falar, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo ele diz isso, contando isso dessa forma. Por quê? Porque há um tempo atrás ele havia sido arrebatado, e só logo depois ele vai contar dessa experiência dele de ter sido arrebatado até o terceiro céu. Então, algo que eu quero trazer para você sobre ministério: grandes homens de Deus passaram por experiências incríveis com Deus, mas também passaram por experiências dolorosas. Paulo passou por diversos naufrágios. Paulo também foi perseguido, recebeu um espinho na carne, como a Bíblia relata. Então, com tudo isso, a gente vê um pouco sobre os frutos do apostolado de Paulo, do ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus. Então, trazendo para você, não desista do que o Senhor Jesus ele te entregou. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus.